Vamos lá ver o que está escrito aqui, ó. Eis que farei com que hoje da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que farei com que hoje da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Vamos para lá. Vamos para lá, para a sinagoga de Satanás, para lá que vocês estão fazendo lá, moradia já para lá. Tem outros aí, outras porcarias que tá indo para lá direto. Quando chega, o anjo de Israel veio, o anjo não sei de quem veio, isso aqui outro. Só que é o seguinte, tem um detalhe. Está pirognal, please. Aí começa a falar as línguas de Satanás. Aí começa a falar com as línguas de Satanás por aí afora, que pá, pai, não sei o que, essas porcarias que eu nem falo, essas imundiças. Dos meus lábios é para falar algo que edifica o eterno, não é para Satanás colocar essas imundiças nos meus lábios, não. Separa bem o que é a língua dos anjos. Porventura você já ouviu alguém falar a língua dos anjos? Línguas dos anjos? Porventura você já ouviu alguém com o dom de interpretar uma língua? Porque essas línguas de vocês aí são línguas de Satanás. Fale e assine embaixo. E assino embaixo assim, ó, línguas de Satanás. E aconselho a vocês que estão aí, ó, nas redes sociais, brincando. Eu sei que vocês não estão levando na maldade, só que Satanás, ele é tão sagaz. Prestem atenção, vocês estão falando as línguas de Satanás, que tabará, eu não vou nem falar essas imundícias. Repito, é uma mentirada, uma pouca vergonha. Linguagens de Satanás. Falo com autoridade, com poder e com conhecimento. Com conhecimento dessa imundícia toda. Engraçado que os grandões, principalmente você, né, porcaria, Elias e você, né, Eliseu, Nicodemos e por aí vai, né? A laia de vocês todinho, se eu não, vocês não falam nessas línguas de Satanás, né? Vocês não falam, né? E por que que vocês permitem os pastorezinhos lá embaixo de vocês e os pregadorzinhos novinhos lá embaixo de vocês falar nas línguas de Satanás? É porque vocês não querem se queimar, não é? Tá vendo como é que a banda toca? Acorda, meus irmãos, sai de dentro desse ninho de Satanás. Porque o fogo eterno que está preparado para Chico, para Francisco morrer perdido, vai estar preparado para todo mundo. E lembra que o nosso Pai, Mateus capítulo 24, verso 4, ele mesmo falou assim, ó, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque no verso 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E isso aí vem se alastrando de quanto em quanto tempo por aí afora. Desperta vocês que dormem para a honra e glória de Deus. Vamos lá. Eis que farei com que hoje da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Vai chegar o dia que vocês vão se curvar, se não se arrepender e morrer perdido, só vai contemplar o eterno. Ele vir com todo o poder e grande glória. Aqui, ó. Eis que farei com que venham e adorem a teus pés e saibam que eu te amei. Meus irmãos, sai de dentro desses movimentos de Satanás. Vocês, meus irmãos, vocês ovelhas, listen to me, please, me ouve. Vocês, ovelhas que estão dentro dos ninhos de Satanás por aí afora, seduzidos pelos esses filhos de Satanás, vocês, eu chamo de irmãos, vocês são meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Agora, essas pragas, esses falsos profetas, falsos pastores, essas porcarias, esses filhos de Satanás, não são meus irmãos. Meus irmãos, não pisa na lei do meu pai, nos mandamentos do meu pai e sapatilha zomba do meu pai, não. Os filhos de Satanás é que faz isso. Os pastores vão renomar onde vocês, sai de dentro desse ninho de Satanás. Porque o fogo eterno que está preparado para João, para Maria, para o diabão, para a diabita, bota no pacote. Se vocês morrerem perdidos dentro desses movimentos, a você que está ouvindo eu falar para vocês sair dentro desse movimento, vocês morrerem perdidos dentro desse movimento, a palavra já está, morreram perdidos. Perdidos! Vamos aqui.
Qual é o tema? O tema é, o recado foi dado. Prova para mim, filhos de Satanás, que vocês não são filhos de Satanás. Prova para mim. Porque por onde eu já tenho passado por aí afora, assim, ó, no pessoal, e falo com conhecimento. Vocês sabem de tudo. Vocês sabem de tudo. Só que Satanás botou uma coisa na cabeça de vocês. Porque tá aqui escrito na Bíblia, aqui, ó. Perversos aqui que foram salvos. E hoje, na teologia satânica de vocês, Satanás, o pai de vocês, botar no coração de vocês, nós vivemos no tempo da graça, Deus é amor. Deus salvou fulano lá atrás, que não era no tempo da graça, por que que não vai nos salvar aqui agora? Quem foi Davi? Davi matou o marido de Batseba e ficou com ela. E aí depois disso, nasceu quem? Salomão, e por aí vai. Só que eu digo uma coisa para vocês, não confunda o Velho Testamento com o Novo Testamento, porque a graça, ela é de eternidade a eternidade. Saul morreu perdido. Perdido é uma tristeza, mas Saul morreu perdido. Perdido, e vocês não falam nisso, né? Nos que se perderam mesmo, que está comprovado na Bíblia. Vocês não falam, né? Vocês estão levando a graça na graça. E a vocês, meus irmãos, que já têm um conhecimento que os mandamentos de Deus é eterno e é imutável, sai de dentro dos ninhos de Satanás. Deixa se cumprir na tua vida. Ó. Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E ouvi outra voz no céu que dizia, Retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Lembra, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Está mandando vocês sair. Sai de dentro do ninho de Satanás para que não seja cúmplice de seus pecados. Pegou a fita, para a glória de Deus, sai de dentro desse ninho de Satanás. E aqui não tem arrudeio, não. É o ninho de Satanás, onde Satanás está com o trono dele lá dentro. Estão indo lá para a sinagoga de Satanás e estão botando a mão na cabeça de vocês por aí afora. O anjo, não é à toa que agora o que mais está rolando por aí afora, eu vi o anjo lá de Israel. Sim, mas vamos parar dentro da palavra de Deus? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de quê? The Great Preachão, em anjo de luz. Sai de dentro desses movimentos, meus irmãos. Vocês são meus irmãos. Essas pragas, não. Os filhos de Satanás, não. Essas pragas, não. Vocês sim, vocês ovelhas, são meus irmãos. Sai de dentro desse ninho de Satanás. Quem está falando aqui é veterano de guerra, que tem o conhecimento, que esses filhos de Satanás sabem que os mandamentos de Deus é para se guardar, para cuidar do seu corpo, para cuidar de tudo, para você se santificar na presença do Eterno, que a lei do nosso Pai é imutável e eterna. Ué, mas agora é só vocês pegar, já estão guardando 9 mandamentos? Antes, odiava falar essa palavra mandamentos, não queria nem ouvir. Agora a questão é só do Santo Sábado do Senhor. A questão agora é só essa, de dizer que o sábado foi dado para os nossos pais lá no deserto, uma baita de uma mentira. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. Satanás é que é o pai da mentira, de toda essa tramóia. Ele que quis pegar a lei do Eterno e jogar por terra, só que ele é que foi lançado de terra abaixo, de ladeira abaixo, já está julgado e condenado. Sai de dentro desses movimentos, meus irmãos, para a honra e glória de Deus, amém? Não estou aqui para brincar, para te colocar terror, não. Estou aqui para te passar o conhecimento que eu tenho, que eu passei dentro dessas porcarias por aí fora. Não foi porque eu quis, não. Não foi porque eu quis, não. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos aqui para a palavra de Deus. E outra, vieram atrás de mim achando que eu estava equivocado. Assista nossos vídeos no nosso canal, achando que eu estava até equivocado. Achando que eu estava equivocado, porque o que rola é isso, né? Por aí afora, achando que eu estava equivocado. Essa palavra equivocado, para você falar ela para alguém, você tem que ter um conhecimento profundo. Não é você falar você está equivocado, não. Você tem que examinar, estudar,
para ver se fulano está equivocado ou não. Pega a fita. Pega a fita, pega a fita. Para a honra e glória de Deus. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus. Vê o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Qual é o tema? O tribunal de Cristo. Sim ou não? Lembrando, como eu mesclo, que eu passo os vídeos, põe em todas as redes sociais, aqui eu misturo. O que o Espírito Santo vai me dando aqui, ó, principalmente se eu tiver de chamar a atenção, pagar mesmo para esses filhos de Satanás por aí afora. Porque o nosso pai mesmo zombou, nosso irmão Eli, o nosso pai também zombou. João, capítulo 8. Quer que eu te diga uma coisa aqui? Eu não vou discorrer muito aqui não, tá? Mas eu vou ler aqui, ó. João, capítulo 8, verso 37 e verso 44. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E agora, traduzindo para vocês aqui, filhos de Satanás, sabe por que vocês verdadeiramente nos acusam, nos esculacham, nós somos excomungados para vocês? Sabe por quê? Porque a palavra do nosso Pai não está em vocês, porque vocês são filhos de Satanás, aquela mesma linhagem lá de João, capítulo 8, verso 37 até o verso 44. E quer que eu leia ela bem completinha para você, para a honra e glória de Deus? Vamos aqui, para a honra e glória de Deus? Vamos aqui, para a honra e glória de Deus, vamos? Vamos aqui ver o que diz aqui, ó. Ela todinha aqui, ó. João, capítulo 8, verso 37 ao 44. Vamos ver aqui como é que fica bem beautiful aqui, vamos? Vamos para ver mesmo a desdenhada que o nosso Eterno deu para aqueles filhos de Satanás, a mesma que eu faço com vocês, filhos de Satanás. Ah, vamos lá, ó. Continua, ó. Vamos lá, ó. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aqui, ó, continuando aqui, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E vocês fazem a mesma coisa dessa laia maldita aqui, ó, dos irmãos de vocês. O nosso Eterno, nós, fazemos o que nós temos ouvido do nosso pai. Vamos lá, continuando, para deixar bem bíblico aqui para vocês aqui, ó. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Ué, se pega lá mais para trás, lá do verso 30, por aí afora, aqui o negócio fica mais bíblico. Mas por aqui, para quem sabe ler, um pingar uma letra, o risco é um número. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vamos discorrendo. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vai vendo. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vamos lá, ó. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí vocês falam o quê? Que o pai de vocês é Deus, né? Que o pai de vocês é Deus, né? Vamos ver aqui o que é que os irmãos de vocês falaram aqui, filhos de Satanás. Para ver aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui, ó. Replicou-lhes Jesus. É mesmo que eu falo para vocês. Aqui, ó. Se Deus fosse de fato vosso pai, filhos de Satanás que não é, vamos lá, ó. Certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são incapazes. Vocês são incapazes. Aqui nós vamos resumir bonitinho o que o nosso pai falou para os irmãos de vocês lá,
filhos de Satanás? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nosso pai deu uma desdenhada dele no final de tudo. Resumiu que aquela lá é maldita todinha, ele era filho de Satanás, igual vocês, filhos de Satanás. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Que estão entrelaçando nesses ninhos de Satanás, principalmente vocês são pastores novos por aí afora. O meu conselho é: sai de dentro desses movimentos satânicos, porque todo movimento evangélico, repito, todo meio evangélico que pega os mandamentos do Eterno e joga por terra, e sapatia, e zomba por aí afora, provém de Satanás. E outra, os teus pastores grandões, essas porcaria, todos eles falam com conhecimento, com autoridade. Todos eles sabem, principalmente o sábado do Senhor é para ser guardado. Lê, examina as escrituras do nosso Pai. E outra, vê nosso vídeo aí, de onde é que vem. E eles não são os teólogos, né? A porcaria Eliseu, é profeta, falso filho de Satanás por aí afora. Tem não sei quantas teologias de Satanás por aí. Sabe muito bem, vê a transição da guarda do sábado para o domingo aí no nosso canal aí. Vê, todos eles têm o conhecimento que os mandamentos de Deus é eterno e é imutável. E que no novo céu, na nova terra, nós iremos guardar o santo sábado do Senhor do mesmo jeito. Os mandamentos do nosso Pai do mesmo jeito, porque é eterno. Pegou aqui para a glória de Deus? Vamos lá. Vamos lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. E aí, se tem julgamento, tem lei. Se tem lei, tem juízo. Se tem juízo, tem advogado. Se tem advogado, tem testemunhas. Se tem testemunha, tem réus. Tem alguém para ser julgado. E aqui diz o quê, ó? Repito, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. E aí, aqui entra uma coisa aqui, ó, uma pergunta bem grandona para todos vocês, principalmente para quem ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, te peço, aceite-o. Sabe por quê? Porque tudo que o Satanás quer é seduzir o mundo inteiro com essa história de que Deus é amor, de que nós vivemos debaixo da graça e que nós podemos viver do jeito que nós queremos aqui. Porque nós vivemos na lei da liberdade, só que a lei da liberdade é outra coisa totalmente diferente do que é pregado por aí afora. Tem até vídeos aí no nosso canal que fala sobre isso. A lei da liberdade é: ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Porque já imaginou se todo mundo fosse obrigado a servir o Eterno? Porque o acusador de nossos irmãos, o nosso acusador, ele rodeia dia e noite e dia diante do Eterno nos acusando. Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation and strength and kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusavam diante de Deus de dia e de noite. Ele joga no pecado, faz o lamaçal e depois nos acusa. Sabe por quê? Porque ele não obriga ninguém a pecar. Ele não obriga ninguém a pecar. Louvado seja o nosso Pai, por isso que ele não obriga ninguém a pecar. Agora me diz uma coisa, a lei da liberdade é: nós temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Só que o nosso Pai também,
Ele tem o livre arbítrio dele para fazer o que ele quer, porque ele que é o Criador, ele que é o Rei, ele que é o Todo-Poderoso, ele foi que nos fez. Ah, isso aqui é dele, tudo aqui é dele. Satanás foi criatura dele. Tudo foi ele que criou. Quer que eu te diga uma coisa? O Pai, Revelation chapter 12, verse 8, and provide not, neither was their place found any more in heaven. Mas não prevaleceu, nem mais se achou no céu o lugar deles.